Um antigo navio viking enterrado sob a terra norueguesa, um gigantesco geoglifo no deserto australiano mantendo segredos ancestrais e um monumento enigmático no deserto de Mojave cercado por uma tradição mística. O mundo está cheio de mistérios que desafiam nosso entendimento e aguçam nossa curiosidade. Neste episódio, mergulharemos em locais e descobertas que parecem desafiar as fronteiras da história e da lógica, revelando segredos do passado e enigmas do presente. Prepare-se para uma jornada fascinante pelos cantos mais misteriosos e intrigantes do nosso planeta. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. De naufrágios no deserto a esculturas enigmáticas. Número 21. Naufrágio de 500 anos. A descoberta número 21 leva-nos ao coração de um deserto, onde a última coisa que se espera encontrar é um naufrágio de 500 anos. Mas essa realidade surpreendente se manifesta com a descoberta do Bom Jesus, um navio português do século XVI. A embarcação, que partiu em 1533, carregada com ouro, moedas, marfim e outras preciosidades, tinha a Índia como destino, mas nunca chegou. Sua localização final no deserto da Namíbia desafia a lógica, sugerindo que enfrentou condições marítimas adversas antes de afundar perto da costa namibiana. Com o deslocamento das areias do deserto ao longo dos séculos, o naufrágio foi progressivamente soterrado, movendo-se para o interior do continente. Em 2008, mineiros procurando diamantes na região descobriram os restos do navio, notavelmente preservados sob as areias sem oxigênio, incluindo partes em madeira do navio. Número 20. A mão do deserto. Encontramos uma visão surpreendente no deserto do Atacama, no Chile. Uma imensa mão de 11 metros de altura, conhecida como La Mano del Desierto, ou A Mão do Deserto. Esta obra de arte moderna, criada em 1992 pelo escultor chileno Mário Irarrázaval, não é um artefato antigo, mas uma expressão artística poderosa. A mão estendida para o céu evoca uma série de emoções, variando de um símbolo de esperança a um testemunho da existência humana diante da vastidão da natureza. Mais do que uma estrutura impressionante, é um reflexo da vulnerabilidade humana e a imensidão do mundo natural, servindo como um lembrete de nosso lugar no universo e marcando a presença humana em meio à vastidão implacável da natureza. Número 19. A Área 6. Enquanto a Área 51 é famosa por suas teorias de conspiração e mistério, uma instalação menos conhecida, mas igualmente intrigante, foi descoberta: a Área 6. A Área 6, localizada em Yucca Flat, no Nevada National Security Site, opera discretamente sob a supervisão do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Diferentemente da Área 51, que é gerenciada pela Força Aérea dos Estados Unidos, a Área 6 se concentra no desenvolvimento e teste de equipamentos para o Departamento de Segurança Interna. Isso inclui testes de sensores em drones e tecnologia para detectar materiais radioativos potencialmente usados em ameaças como bombas. Com uma pista de 1.500 metros para operação de drones, a Área 6, embora tenha um propósito conhecido, mantém-se relativamente discreta, evitando a atenção pública que a Área 51 atrai. As descobertas mais incríveis em locais remotos. Número 18. Espadas de 1.900 anos em uma caverna perto do Mar Morto. 4 espadas extraordinariamente bem preservadas foram encontradas, oferecendo uma janela para um período marcado pelas revoltas judaicas contra o Império Romano. A preservação excepcional das espadas, graças ao clima seco e estável da região, apresenta um intrigante mistério sobre seu propósito e origem, convidando pesquisas futuras para desvendar sua história. Número 17. O triste destino da árvore de Teneré no Saara. Esta solitária acácia, que sobreviveu por mais de 3 séculos em um ambiente hostil, foi tragicamente derrubada por um caminhão em 1973.
Sua incrível resistência e o fim inesperado ressaltam a fragilidade da natureza diante da intervenção humana. Número 16. Os barcos fantasmas da Coreia do Norte. Encontrados à deriva perto das costas japonesas, esses barcos muitas vezes contêm os restos de pescadores norte-coreanos. Essas descobertas sombrias refletem as duras realidades enfrentadas pelos pescadores sob as exigências do regime norte-coreano, destacando os perigos que enfrentam em mares agitados em embarcações inadequadas. Outros lugares surpreendentes. Número 15. O cemitério de trens enigmático da Bolívia. No coração do deserto boliviano, perto de Uyuni, encontra-se um local inesperado, um cemitério de trens. Aqui, os visitantes encontram os restos enferrujados de locomotivas e vagões ferroviários do início do século XX. O Uyuni já foi um centro ferroviário vital, conectando as minas bolivianas aos portos do Pacífico, com os trens transportando minerais valiosos, especialmente durante o boom da mineração dos anos 1920 e 1930. Com o esgotamento das minas e o surgimento de novos métodos de transporte, a importância dessas rotas ferroviárias diminuiu e muitos trens foram abandonados no deserto, sujeitos ao vento e ao sol implacáveis. Hoje, este cemitério atrai fotógrafos e turistas, atraídos pela beleza da decadência e pela poética testemunha de uma era passada de transporte e indústria. Número 14. Um diamante na poeira do deserto. Kolmanskop, uma cidade espectral próxima à modesta cidade de Luderitz, era um centro próspero de riqueza graças à descoberta de diamantes em 1908. Durante seu auge, Kolmanskop exibia luxos extraordinários, incluindo um hospital, um salão de baile, uma usina elétrica e a primeira instalação de raio-x do hemisfério sul. Contudo, com o esgotamento dos diamantes nos anos 1930 e a descoberta de novos depósitos ao sul, a cidade declinou e foi abandonada nos anos 1950. Atualmente, as areias do deserto invadem os interiores das casas outrora opulentas e os visitantes capturam vislumbres de sua grandeza desvanecida em fotografias, enquanto a cidade lentamente sucumbe ao tempo, enterrada sob as areias em constante mudança. Número 13. Desvendando o mistério da cabine telefônica do Mojave. Encontrar uma cabine telefônica em um local remoto é uma ocorrência incomum. A cabine telefônica do Mojave, como ficou conhecida, era um ponto de curiosidade no deserto, levantando questões sobre sua utilidade e origem. Inicialmente instalada nos anos 1960 para atender às necessidades dos mineradores locais e residentes da região, a existência da cabine permaneceu desconhecida até os anos 1990, quando um homem chamado Godfrey Daniels a descobriu em uma lista telefônica e compartilhou sua experiência online, despertando interesse generalizado. As especulações variaram desde uma linha de comunicação governamental secreta até um adereço de filme ou instalação artística. Na realidade, a cabine servia como uma ferramenta de comunicação vital em uma área sem outros meios. Sua descoberta inspirou uma espécie de culto, com pessoas fazendo peregrinações ao local, atendendo a chamadas esporádicas ou simplesmente fazendo uma ligação de um dos telefones mais isolados do mundo. A cabine telefônica do Mojave, uma vez um símbolo de conexão remota, enfrentou o paradoxo de sua popularidade, levando ao seu declínio. As preocupações ambientais decorrentes do aumento do tráfego na região resultaram na remoção da cabine em 2000 pelo Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos, encerrando um capítulo intrigante de comunicação no deserto. Descobertas e criações fascinantes. Número 12. As cabras escaladoras do Marrocos. Estes animais, frequentemente percebidos como cômicos e adoráveis, possuem uma habilidade extraordinária para escalar árvores, especialmente evidente no sudoeste do Marrocos. Observá-las subindo árvores de até 9 metros de altura e se equilibrando em galhos finos é um espetáculo surpreendente. Esta habilidade não é mera exibição,
mas uma estratégia de sobrevivência em regiões onde a comida é escassa. As cabras são atraídas pelos frutos das árvores de argan, e seu comportamento acrobático desafia nossa compreensão do mundo natural, parecendo quase desafiar as leis da física. Número 11. O legado do tapete de Pazyryk. Um artefato histórico notável, encontrado na década de 1940 no Vale Congelado de Pazyryk, nas montanhas Altai. Este tapete é considerado o mais antigo do mundo, datando do século V a.C. Com mais de 2.500 anos, o tapete de Pazyryk surpreende pela preservação de suas cores vivas e designs intrincados, um testemunho das sofisticadas técnicas têxteis de seus criadores. Com cerca de 1,8 por 2 metros, o tapete apresenta padrões geométricos, cavaleiros a cavalo e cenas de animais em combate, oferecendo um vislumbre fascinante das crenças e da vida cotidiana do povo Pazyryk. Número 10. A lendária cobra gigante do Congo. O relato do coronel Van Leer sobre seu encontro com uma cobra enorme no Congo durante uma missão de helicóptero nos anos 1950 é um mistério intrigante. Ele descreveu uma serpente de cerca de 15 metros de comprimento com uma mandíbula triangular distinta. Apesar de fotografar a criatura, as medições precisas e a autenticidade das imagens são questionadas, deixando-nos especular sobre a existência de uma serpente colossal nas selvas do Congo, uma descoberta que desafiaria nosso entendimento dos limites da natureza. Número 9. Pony Hand de Lincoln. Essa descoberta nos leva a uma coleção única e crescente de cavalos de brinquedo em Lincoln, Massachusetts. O que começou com um par de cavalos de balanço abandonados evoluiu para um agrupamento misterioso, à medida que mais brinquedos equinos foram adicionados por contribuidores anônimos. Este círculo intrigante de figuras equinas, que se assemelha a um altar improvisado, tornou-se um ponto de referência local e um símbolo de criatividade comunitária. Singularidade de Slab City. Número 8. Slab City. Localizada no deserto da Califórnia, perto do mar Salton, Slab City é frequentemente descrita como o último bastião da liberdade nos Estados Unidos. Desconectada da sociedade convencional e desprovida das complexidades de uma governança típica, apresenta um cenário inusitado de trailers, instalações artísticas e casas improvisadas, todas erguidas sobre lajes de concreto remanescentes do Camp Dunlap, uma base de treinamento do Corpo de Fuzileiros Navais da Segunda Guerra Mundial. Com a desativação da base, as lajes de concreto restantes deram nome a Slab City. Inicialmente um acampamento de inverno gratuito para aposentados, com o tempo atraiu uma variedade de moradores, evoluindo para um paraíso de espírito livre. Sem serviços básicos como eletricidade, esgoto ou água corrente, os residentes dependem de painéis solares, geradores e sua engenhosidade para atender às necessidades diárias. Número 7. Geoglifos do Oriente Médio. Em vastas extensões áridas, especialmente na Jordânia, Síria e Arábia Saudita, formações circulares enigmáticas, conhecidas como kites do deserto ou grandes círculos, intrigam arqueólogos e historiadores. Esses geoglifos, feitos de pedras locais e com diâmetros que ultrapassam 400 metros, são visíveis apenas do ar e levantam questões sobre seu propósito original. As teorias sobre sua finalidade variam desde significados rituais ou astronômicos até funções práticas como currais para animais ou auxílio agrícola. Alguns especulam sobre ligações com sepulturas ou marcadores territoriais. Sem respostas definitivas, esses geoglifos permanecem como enigmas fascinantes, testemunhos crípticos de culturas antigas perdidas no tempo. Número 6. Descoberta de um navio viking na Noruega. Arqueólogos, perto da cidade de Halden, descobriram um navio viking enterrado usando um radar especializado. Medindo 17 metros de comprimento, o navio estava enterrado sob a terra fértil de uma fazenda norueguesa há mais de 1000 anos.
Esta embarcação não era comum. Era um relicário da era viking, um período marcado por navegadores aventureiros. O Instituto Norueguês de Pesquisa do Patrimônio Cultural liderou a investigação, revelando que o navio fazia parte de um complexo funerário viking significativo, oferecendo um vislumbre raro dos costumes e da cultura dessa era fascinante. Enigma do Homem de Marree. Número 5. Homem de Marree. Este geoglifo colossal, localizado perto de Marree, no sul da Austrália, é uma figura impressionante de um homem indígena australiano com um bumerangue estendendo-se por 2,7 quilômetros e visível até do espaço. Descoberto em 1998 pelo piloto Trey Smith, o Homem de Marree gerou especulações sobre sua origem. Embora alguns acreditem que foi criado por Barus Goldberg, um artista do Território do Norte, esta teoria permanece não confirmada, envolvendo a figura em mistério. Número 4. Crônicas crípticas do deserto de Mojave. No histórico caminho da Mojave Road, encontra-se o Monumento dos Viajantes, uma pilha de pedras que representa uma tradição única. A regra é simples. Os viajantes que passam pelo monumento adicionam uma pedra à pilha. Este ato simboliza a jornada coletiva de inúmeros viajantes por este terreno desafiador. Curiosamente, uma placa enigmática no local contém uma mensagem que é compartilhada apenas entre aqueles que contribuem com uma pedra, mantendo seu conteúdo um segredo bem guardado entre os viajantes. Apesar da aura de mistério e das regras de não divulgação online, muitos consideram a viagem até este monumento uma experiência valiosa, desafiando os aventureiros a descobrir a mensagem oculta por si mesmos. Outros enigmas arqueológicos e históricos. Número 3. Santuário Neolítico no deserto oriental da Jordânia. Arqueólogos descobriram um fascinante local neolítico datado de aproximadamente 7.000 anos atrás, que oferece um vislumbre das práticas espirituais da época. No coração deste sítio arqueológico está um santuário com pedras, algumas gravadas com figuras humanas e animais. Este local proporciona insights valiosos sobre as vidas espirituais e comunitárias das sociedades em transição de um estilo de vida nômade para comunidades agrícolas. As hipóteses iniciais sugerem que o santuário poderia ter sido um ponto de encontro comunitário, talvez para cerimônias religiosas ou observações astronômicas. As pedras meticulosamente arranjadas e as gravuras detalhadas indicam uma sociedade que valorizava atividades além da simples sobrevivência, destacando o interesse em compreender seu lugar no cosmos. Número 2. Principality of Sealand. Originada nos anos 1960, quando Roy Bates, um ex-major do exército britânico, tomou o controle de uma plataforma antiaérea da Segunda Guerra Mundial em águas internacionais perto da Inglaterra, Sealand foi proclamada como uma nação independente em 1975. Apesar de enfrentar desafios legais e tentativas de tomadas de poder, a família Bates manteve seu domínio sobre a plataforma, declarando-a o menor país do mundo. Eles emitiram passaportes de Sealand, selos e até cunharam sua própria moeda. No entanto, Sealand não é reconhecida oficialmente por nenhum estado soberano ou órgão internacional. A história de Sealand continua a desafiar as convenções sobre soberania e nação. Número 1. A morte misteriosa de vários javalis selvagens. Uma descoberta perturbadora foi feita em um rancho privado, onde foram encontrados vários javalis mortos sem ferimentos visíveis ou sinais de dano. As circunstâncias de suas mortes permanecem inexplicadas. Especialistas e comunidades online têm especulado sobre causas possíveis, variando de doenças a efeitos do calor extremo do deserto. Apesar das investigações, a causa exata permanece um enigma, alimentando teorias e levantando questões sobre fatores mais sinistros em jogo. Esta situação continua a confundir os especialistas e aprofunda o mistério em torno dos eventos inexplicáveis no rancho, deixando um rastro de incertezas e especulações.
Estas histórias capturam a fascinação humana pelo misterioso e pelo histórico. Do resgate de um navio viking que promete desvendar segredos de uma era antiga, ao enigmático Homem de Moray, que desafia a explicação, e o intrigante Monumento dos Viajantes, que simboliza a aventura e o segredo, cada um desses lugares e descobertas convida a uma reflexão sobre a complexidade e a profundidade do passado humano e a curiosidade inata que nos leva a explorar o desconhecido. Gostou do vídeo? Então já deixa seu like e se inscreve em nosso canal. Um forte abraço!